Olá, seja bem-vindo à Integração Aula 4. Hoje falaremos sobre lei de aprendizagem. Isso é a lei de vocês aprendizes. Vamos prestar atenção, vamos tirar suas dúvidas. Se você ainda tem alguma dúvida, veja de novo o vídeo e vamos preparar cada vez mais para o que sabemos, o que devemos fazer e o que nós não devemos fazer, tá bom? Então vamos lá. Quando surgiu a lei de aprendizagem? A lei de aprendizagem, ao contrário de muitos pensam, não surgiu em 2000. A primeira legislação brasileira sobre o tema era chamada de Código de Menores, também conhecida como Lei do Melo Matos, que levava o nome do primeiro juiz da infância e da juventude do país, José Cândido de Albuquerque Melo Matos, que visava atender a população menor de 18 anos, ainda em 1920. Após isso, a legislação envolvendo a proteção dos trabalhadores menores de 18 anos foram se consolidando e se modernizando à medida em que a atividade industrial e comercial do país se desenvolvia. A própria CLT, em 1943, continha a previsão de contratar jovens na qualidade de aprendizes, porém apenas com a ressalva que era necessário a matrícula desses jovens em um curso de formação profissional, como vocês estão tendo agora aqui no Promenor Dom Bosco. Assim que foi surgindo um pouco a lei de aprendizagem. Então ela já é bem antiga, tá? A sociedade brasileira necessita de regulamentações mais protetivas aos jovens, principalmente após a edição do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, em 1990. Juntamente com o ECA, a universalização da oportunidade de trabalho e o enriquecimento da economia após o regime militar no Brasil levaram à criação da lei de aprendizagem que conhecemos hoje em 2000 e até hoje 2020. Surgiu assim, ela é muito mais antiga, não nasceu, como vocês puderam escutar, não nasceu em 2000, nasceu lá atrás, lá em 1927, então daí já começou a correr a lei, e assim a gente foi se aprofundando cada vez mais, tá bom? O que seria então a lei de aprendizagem? A lei de aprendizagem foi criada com dois claros objetivos, preste atenção, dois claros objetivos: fomentar o preenchimento e criação de novas vagas de emprego por intermédio de programas de aprendizagem que capacitem os novos profissionais e criam a figura do aprendiz. A sua finalidade é exclusiva para estes fins. Seu objetivo é assegurar que a relação entre as empresas e aprendizes seja a mais segura possível, tanto no ponto de vista trabalhista quanto do ponto de vista fiscal. Uma vez que existem dispositivos legais que garantem incentivos fiscais para a contratação destes profissionais, além disso foi criada a figura do aprendiz, que passou a ter status de empregado com carteira assinada, com direitos trabalhistas garantidos, além de outras questões específicas como, vamos lá, prestem atenção, carga horária de trabalho reduzida, então vocês vão trabalhar menos, porém o salário também para algumas empresas será diminuído. Para algumas empresas, a obra Promenor Dom Bosco, parceira nossa, o trabalho é um salário mínimo também. Temos empresa, varia de empresa, então vejam qual é o critério da sua empresa. Proteção ao trabalho em ambientes perigosos ou insalubres, então vocês estão fora de trabalhos perigosos, então isso vocês não devem fazer de maneira nenhuma. A proibição ao trabalho em horário que não permitem que não prejudiquem a frequência escolar de vocês. Então, Marlon, eu vou estudar o dia inteiro, mas eu não vou para o colégio. Não, isso não pode acontecer. Você tem que ter a presença ok na escola e também no seu curso, no caso Promenor ou na empresa. Isso não pode sair, essas duas andam juntos, escola e empresa andam juntos. Isso você não pode ser interrompido entre você. E também a garantia de formação técnica profissional por meio de cursos profissionalizantes, assim como vocês estão tendo aqui no Promenor Dom Bosco. E você tem auxílio administrativo, produção, logística, conservação e limpeza e entre outros pontos. A formação técnico profissional deve ser constituída por atividades teóricas e práticas, organizadas em tarefas de complexidade progressiva em programa correlato e as atividades envolvidas nas empresas contratantes. O objetivo é proporcionar aos aprendizes uma formação profissional básica. Essa formação realiza-se em programas de aprendizagem organizados e desenvolvidos sob orientação e responsabilidade de instituições formadoras legalmente qualificadas. Sendo assim, a importância dessa legislação é imensa para novos jovens, pois a maior dificuldade para entrar no
mercado de trabalho é a ausência de experiência prévia. Então isso faz parte da nossa vida. Então nós temos que se aprofundar cada vez mais como juventude. Quanto mais cursos tivermos em nosso currículo, melhor para as empresas nos contratar. No entanto, com a publicação desta lei, os legisladores, conjunto de pessoas responsáveis pela criação e revisão das leis do Brasil, pensaram de forma cuidadosa para que fosse garantido ao jovem um direito também previsto no ECA. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que é acesso ao trabalho sem experiência de trabalho anterior. Então, pode se chamar assim o primeiro emprego, a primeira experiência de trabalho, já começa por aí. Quais os requisitos para ser um aprendiz? Quais os seus direitos? E as empresas, quais os seus deveres e obrigações? Os principais requisitos para intervenção no mercado de trabalho como aprendiz são: preste atenção, menina, idade mínima de 14 a 24 anos, exceto portadores de deficiências com idade limitada para tal. Matrícula e frequência do aprendiz à escola, caso não tenha concluído o ensino médio. Como eu falei agora há pouco, você tem que estar com as suas notas impecáveis na sua escola. Se você já acabou o ensino médio, então você já não precisa se preocupar com isso. Mas se você ainda está estudando você tem que estar em dia a sua frequência escolar, as suas notas. Vamos lá. Inscrição em programa de aprendizagem compatível com as atividades que serão exercidas. Desempenho satisfatório nas atividades educacionais, constituindo motivo para rescisão. Desempenho satisfatório nas atividades educacionais, constituindo motivo para rescisão do contrato ou o empenho abaixo na medida. Vamos prestar atenção agora. Ainda foram garantidos uma série de direitos aos aprendizes, como um salário mínimo, hora ou condições mais favoráveis, a proibição do trabalho acima da jornada normal, falamos em hora extra, e jornada reduzida de 6 horas diárias, tá bom? Todas essas garantias foram pensadas de forma que o aprendiz possa, de fato, conciliar o seu trabalho com as obrigações escolares. Benefício para ambos os lados. As empresas que optam para participar do programa Jovem Aprendiz têm alguns benefícios, como pagamento de apenas 2% do fundo de garantia no tempo de serviço. Para quem não conhece, o nosso querido FGTS. Dispensa de aviso prévio remunerado, ausência do pagamento de multa rescisória. Outros benefícios que a empresa pode preparar os jovens colaboradores de acordo com as suas estratégias e sua cultura. Normalmente, os aprendizes possuem pouco ou nenhuma experiência de trabalho. Por isso, é possível treiná-los de acordo com as demandas do seu negócio, evitando possíveis vícios e comportamentos incoerentes com a sua organização. Assim como as modalidades de contratação da CLT, os aprendizes são uma alternativa interessante para as empresas. Então, vocês são um jeito de ajudar também a empresa de vocês. Já para os aprendizes, a possibilidade de inserção no mercado de trabalho sem precisar de experiência, carga horária reduzida, incentivo à educação são motivadores mais do que o suficiente para adesão a este programa. Direito a vale transporte e recolhimento de 2% do FGTS, um fundo de garantia do tempo de serviço. Férias e 13º salário podem ser estendidos aos aprendizes em caso de convenções ou acordos coletivos ou por opção da empresa contratante. Agora vamos falar sobre lei. A lei agora é muito importante também para vocês saberem os nossos direitos e os nossos deveres, o que podemos e o que não podemos. Vamos lá. A lei afirma que a empresa de média ou grande porte deve contratar jovem com idade entre 14 e 24 anos como aprendizes. O contrato de trabalho pode durar até 2 anos e durante esse período o jovem é capacitado na instituição formadora e na empresa, combinando formação teórica e prática. Então, empresa e Promenor trabalham juntas para o bem de você. A lei da aprendizagem garante aos jovens que ele possa trabalhar sem prejudicar ou abandonar a sua vida escolar e tem como intuito formar o jovem na área técnica e que ele esteja atuando profissionalmente. Como eu já falei e repito novamente, tem que andar conjunto a sua escola, a sua empresa e Promenor. Esse tiozinho aí não anda separado. Se você está se você não acabou o ensino médio, está fora da empresa e você está trabalhando, vamos ter que nos organizar para que isso não aconteça. Vamos ter que fazer você voltar novamente para a escola para você ter o seu diploma maravilhoso. Então, só para lembrar vocês, nós andamos juntos. Educação, empresa, instituição. Andamos bem coladinho, tá bom?
Esse intuito é cumprido fielmente, já que a jornada de trabalho do jovem é dividida entre duas partes: prática efetuada na empresa contratante e parte teórica de estudo vivenciada na escola técnica ou instituição entendida formadora, como aqui o promenor do umbu. O empregador tem a liberdade para selecionar os aprendizes que irá contratar. Entretanto, práticas discriminatórias são constitucionalmente vedadas. Todas as entrevistas de emprego eles podem escolher o melhor aprendiz para eles. Mas se houve alguma discriminação, isso já é contra as leis. Então vamos tentar ver a melhor forma também para que isso não aconteça. Então, se vocês têm que ficar muito espertos também quanto a isso, dá o seu melhor nas entrevistas de emprego. Quais as exigências da lei de aprendizagem? Preste atenção agora. Vamos falar agora sobre para cada um de vocês. A lei de aprendizagem é uma das políticas públicas para a juventude que colabora para que os jovens possam ingressar no mercado de trabalho em uma condição de aprendiz, ou seja, tendo suporte para aprender enquanto trabalha, e assim começa no presente a construção de uma carreira para o seu futuro. Por isso, uma das exigências da lei é que o jovem, para ser contratado, deve estar obrigatoriamente matriculado e frequentando a escola regular ou ter concluído mesmo o ensino médio. Já falamos e já está aí para você. No artigo 428 diz assim: contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 anos e ao menor de 18 anos, inscrito em programa de aprendizagem, formação técnica profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. Vamos lá. Primeira, avaliação do contrato de aprendizagem pressupõe anotações na carteira de trabalho e previdência social, matrícula e frequência de aprendizes à escola caso não haja concluído o ensino fundamental, e inscrição em programas de aprendizagem desenvolvidos sobre a orientação de entidade qualificada em formação técnica profissional metodológica. Novamente eu falo pro menor do umbu. Segundo, ao menor aprendiz, salvo condição mais favorável, será garantido salário mínimo hora. O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 anos. Teve empresas antigamente ficava vacante até 2 anos. Algumas empresas têm um contrato de 1 ano e 4 meses, 1 ano e 6 meses, varia muito de cada empresa, mas porém elas não podem passar de 2 anos. Formação técnico-profissional a que se refere o caput deste artigo caracteriza-se por atividades teóricas práticas, metodicamente organizadas em tarefas de complexidade progressiva desenvolvidas no ambiente de trabalho. Artigo 429 diz: os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos de serviço nacional de aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no máximo dos trabalhadores existem em cada estabelecimento a cujas funções demandam informação profissionais. Vamos lá. Primeiro, o limite fixado neste artigo não se aplica quando o empregador for entidade sem fim lucrativo e tenha por objetivo a educação profissional. As frações de unidade no cálculo de porcentagem de que se trata no caput darão lugar à admissão de um aprendiz. Artigo 430. Na hipótese de os serviços nacionais de aprendizagem não oferecerem cursos ou vagas suficientes para atender a demanda dos estabelecimentos, essa poderá ser suprida por outras entidades qualificadas de formação técnico-profissional metódica, a saber, ENE, Escola Técnica de Educação. Entidades sem fins lucrativos que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional, registradas no Conselho Municipal da Direito da Criança e do Adolescente. Primeiro, as entidades mencionadas neste artigo deverão contar com estruturas adequadas ao desenvolvimento dos programas de aprendizagem, de forma a manter a qualidade do processo de ensino, bem como acompanhar e avaliar os resultados. Aos aprendizes que concluírem o curso de aprendizagem com aproveitamento, será concedido certificado de qualificação profissional. Então, se você terminar o seu curso de aprendiz com 100%, 90%, maravilhoso, você tem direito ao seu certificado, tá bom? Mas se você nem pela metade desistiu, menos da metade você desistiu, você não terá direito, tá bom? Então, só para deixar bem claro sobre isso. Terceiro, o Ministério do Trabalho empregado fichará normas para avaliação de competência das entidades
entidades mencionadas no inciso 2º deste artigo. Artigo 431. A contratação do aprendiz poderá ser efetiva pela empresa onde ser realizada e aprendizagem. Artigo 431. A contratação dos aprendizes poderá ser efetivada pela empresa onde se realiza a aprendizagem ou pela entidade mencionada no inciso 2º do artigo 430. Caso não gera vínculo de empresa com a empresa tomará dos serviços. Artigo 432. A duração de trabalho de aprendiz não excederá de 6 horas diárias, sendo vedada a prorrogação e a compensação de jornada. Primeiro, o limite previsto nesse artigo poderá ser até 8 horas diárias para os aprendizes que estiverem completando o ensino fundamental, se eles nele forem computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica. Artigo 433. O contrato de aprendizagem extinguir-se no seu termo ou quando o aprendiz completar 18 anos, ou ainda antecipadamente nas seguintes hipóteses. Primeira hipótese, preste atenção. Primeiro, desempenho insuficiente ou inadaptação de aprendizes. Segundo, falta disciplinar grave. E isso também pode ser na empresa ou no promenor do Bosco também. Ausência injustificada à escola que implique perda de ano letivo ou o pedido do aprendiz. Vamos lá, vamos recapitular aqui. Como nós já falamos, empresa, promenor e a sua escola, caso você não tenha acabado o ensino médio, essas três andam lado a lado. Não vai ter justificativa maior, não vai ter uma hipótese maior, não vai ter uma justificativa você está trabalhando e não está estudando. Isso é necessário. Trabalho e a sua formação na escola e também na empresa. Na ausência injustificada à escola que implique perda de ano letivo, como já falamos para você. A sua nota na escola, na empresa e no curso, aqui no Promenor Dom Bosco, tem que andar lado a lado. Vocês não podem sair um do outro. Você não pode trabalhar sem frequentar o Promenor Dom Bosco. Você não pode ir para a empresa e não acabou o terceiro ano. Você tem que estar com esses 3 pontos lado a lado. Se você está faltando um deles, vamos tentar encontrar alguma saída para ver qual é o seu ponto de vista sobre isso. Mas esses 3 pontos não podem andar longe um do outro, beleza? Segundo, não se aplica o disposto no artigo 479 e 480 desta consolidação às hipóteses de extinção do contrato mencionada neste artigo. Então fique ligado agora, gente, a nossa aula por hoje falamos sobre a lei de aprendizagem. Então fique ligado agora que vamos tirar mais dúvidas de vocês agora com esses vídeos e vamos nos encontrar amanhã na próxima aula, tá bom? Então aproveite o vídeo, tire sua dúvida. Se você ainda não decorou os artigos e você tem dúvida, volte, você leia você mesmo e tire as suas dúvidas, tá bom? Então um abração e até a próxima aula.